Olá, pessoal. Agora vamos para a página 35 do livro. Nós temos lá a tabela 16.3. Essa tabela vem de um conjunto de dados que já estão tabulados em uma distribuição de frequências. Aqui a frequência absoluta, relativa, acumulada e assim por diante. A partir dessa tabela, como nós calculamos a média? Então, aqui, para se calcular a média de uma tabela de distribuição de frequências organizadas em classes, o primeiro passo é obter o ponto médio. Temos o ponto médio e as frequências simples. Nesse caso, a soma das frequências dá 100, que é o número total de dados. Então, eu faço o produto de cada ponto médio pela sua respectiva frequência e completo esta coluna, né? Vocês vão calcular lá e conferindo, né? Fazendo essa soma, nós temos 1.450. Então, 10,5 vezes 5, resultado. 11,5 vezes 5, resultado. 12,5 vezes 10, resultado. E assim por diante. Somando todos os valores, 1.450. Média. Soma do ponto médio vezes frequência dividido pela soma das frequências. Ou seja, neste caso, média é igual a 1.450 dividido por 100. Média igual a 14,5. Então vejam que a média dos dados tabulados, ela deve seguir esse padrão de cálculo, nesse caso em específico, 14,5. A partir dessa média que nós temos aqui, o 14,5, nós podemos então calcular os desvios, ou seja, quanto cada classe se desviou da nossa média, que é 14,5. Então, isso é feito com base no ponto médio da classe. Então, quanto a primeira classe se desviou da média? Eu pego, então, ponto médio menos a média. 10,5 menos 14,5. Considero o sinal. Menos 4. E assim por diante. Eu faço para o 11, para o 12, para o 13, até o último valor aqui dos desvios. A partir dos valores dos desvios, lembrando que, como nós fizemos naquele conjunto de dados discretos, aqui para uma variável contínua organizada em classe, nós também não podemos somar diretamente os desvios. Nós precisamos elevar ao quadrado. Então, desvio ao quadrado. Aqui 16, e aí os demais valores lá. 9, porque aqui deu menos 3, e assim por diante. Todos os valores elevados ao quadrado. D índice I é desvio. F índice I, frequência absoluta, ou frequência simples absoluta. Agora, eu tenho quanto cada classe se desviou da média ao quadrado, mas eu tenho que levar em consideração também a frequência, ou seja, quantos elementos estão contidos na primeira classe, quantos elementos estão contidos na terceira ou quarta classe e assim por diante. De que forma eu levo isso? Nós chamamos isso de ponderar, atribuímos peso. Então, este desvio tem peso 5, porque tem 5 elementos naquela classe. Então, eu faço 16 vezes 5. Esse desvio tem peso 5, então 9 vezes 5. E assim por diante. Por exemplo, o desvio correspondente à classe que tem o ponto médio 14,5 tem peso 20. Tem uma importância maior no conjunto de dados. Então, eu elevo ao quadrado e multiplico pelo seu peso ou sua frequência. Fazendo esse cálculo e somando aqui, nós temos o valor 370. Vocês vão conferir esses cálculos aqui, né? E aí, a variância, ela é dada por soma dos desvios ao quadrado vezes a frequência dividido pela soma das frequências. E aí continua valendo aquela questão, se é soma das frequências ou se é soma das frequências menos 1, né? Aqui, considerando que é uma população, seria a soma das frequências. Então, seria 370 dividido pelo total de dados, que é 100.
Então, nós temos aqui 3,7.